Oi, meu nome é Samuel, fundador da Repense. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse que vai ser o maior canal de inteligência artificial do mundo em 10 anos. E você que está comprando na planta, tá com a gente aqui no começo do projeto, muito obrigado. E você não vai se arrepender porque a gente vai crescer junto. Hoje vai ser o primeiro vídeo técnico que a gente vai trazer pro canal. Eu queria abordar alguns conceitos mais básicos com vocês, né? Que é o que a gente vai usar para construir alguns produtos aqui no futuro. E aí a primeira coisa que eu queria trazer é o seguinte. Tô prestando serviço pra uma empresa americana, né? Pra uma empresa que presta serviço pra empresas americanas. E a gente desenvolve alguns produtos lá. E eu escrevi um artigo aqui sobre um produto que a gente desenvolveu pra ajudar no Eligibility System dos Estados Unidos, que é um processo de elegibilidade do healthcare, pra ver se a pessoa é aprovada ou não pra algum tipo de exame, algum tipo de procedimento lá. E uma coisa que eu vi a hora que a gente tava desenvolvendo é que a gente tem muita dificuldade pra definir conceito, né? Hoje em dia, muito que a gente fala é tudo agente, né? Então, vamos fazer um agente pra isso, vamos fazer um agente pra aquilo. Mas a gente que é desenvolvedor, a gente sabe que nem tudo é agente. E que às vezes quando a gente fala, vamos fazer um agente para resolver aquilo, tem soluções muito mais simples e que resolvem o problema e que o objetivo de fato é construir um produto bom, né? Não enfiar agente em tudo. Você pode, geralmente os vendedores querem usar o agente no pitch de venda, mas a gente que desenvolve nem sempre vai usar o agente como ferramenta ali para desenvolver, né? E aí, eu me baseei bastante no artigo da Anthropic aqui, e querendo ou não, a gente precisa, como tem domínio novo, né? Então tem muita informação correndo no mercado aí, e tem muita gente tentando definir os padrões e tal, mas a gente precisa se basear nas empresas que são referência, né? E a Anthropic está trabalhando muito nisso, tentando construir padrões e definir alguns conceitos para ajudar que a gente consiga se comunicar melhor e direcionar melhor as soluções ali. Então, eu me baseei bastante nesse conceito que a Anthropic trouxe, e a gente vai falar mais disso também, porque não é esse o único conceito que a Anthropic trouxe para a gente conseguir padronizar algumas coisas, né? O MCP Server veio aí também a partir da Anthropic. Mas uma coisa assim, a base da base é definir quais são os componentes que a gente tem para construir soluções. E o que eu quero mostrar aqui é que são a base dos componentes, né? A parte fundamental ali, ela é muito simples. Ela é muito simples de entender também, e é isso que eu quero trazer, eu vou mostrar código aqui também. E a questão é que, assim, é poderoso. Então, às vezes tem muita complexidade que a gente vê no mercado, as pessoas definindo, criando umas arquiteturas enormes, mas tudo parte do mesmo princípio, que é um princípio simples, e que aí, dependendo da complexidade, do problema que você vai resolver, você pode transformar aquilo em algo complexo. Mas a gente consegue entender, não é difícil, eu espero conseguir te mostrar isso aqui nesse vídeo. Então, o que acontece, né? Eles fazem uma definição aqui, mas primeiro eles começam definindo o que realmente é um agente. Então, eles falam de workflows, falam de agentes, mas no meu artigo eu trouxe, inclusive, uma etapa anterior. Porque eu acho que a gente consegue resolver alguns problemas já com uma chamada simples de LLM. Então, o que seria isso, né? Seria um prompt direto, você manda lá pro ChatGPT da vida e ele te devolve. Isso tem valor, eu vou mostrar aqui também, né? Então, essa seria a primeira camada. Vou fazer uma chamada numa API ali, ou uma chamada para o modelo local que eu estou desenvolvendo. É a primeira etapa do predict ali, né? E eu acho que isso já pode resolver alguns problemas. Um passo para frente é quando a gente consegue, que seria o workflow aqui, é quando a gente consegue pegar essa chamada de LLM e estruturar isso dentro de um fluxo pré-definido. Então a gente define as regras, a gente fala o que a gente quer que aconteça, a gente faz um sequenciamento ali, um encadeamento, e aí pode ter condicionais ali no meio do caminho, mas a gente define como que a gente quer que o fluxo siga. E aí a gente pode misturar tanto essas chamadas de LLM, ou Simple LLM Calls, com funções para processamento de dados ou outras ferramentas que a gente quer usar no caminho. E por fim, sendo o último nível, a gente teria os agentes. São basicamente o workflows, porque eles vão ter as ferramentas e vão ter condições de executar a mesma coisa que um workflow faria, mas a gente dá autonomia para a própria LLM, para o próprio modelo decidir o que ele quer fazer, qual função ele quer usar, quando ele quer usar, como que ele quer interagir com esse ambiente e direcionar o processo, né? Então, seriam basicamente essas três definições aqui. E aí, vamos dar uma olhada nisso? Vamos dar uma olhada como que isso funciona? Por que eu digo assim, ó? Primeiro, Simple LLM Call. O que seria isso? E só um adendo aqui, eu estou usando a biblioteca da própria Repense, é um dos nossos pilares ali. A gente vai desenvolver bibliotecas para ajudar a construir soluções de IA, para facilitar isso. A gente já tem algumas no mercado que são mais famosas e tal, mas a gente tem uma pegada um pouco diferente. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Então o próximo vídeo que vai ser na sequência, na semana que vem, ele vai ser aprofundando na nossa biblioteca, como usar, como construir soluções com elas, capacidades e tudo mais. Então se inscreve aí já para não perder esse próximo vídeo, vai ser interessante. É mais uma ferramenta que você vai ter para te ajudar no desenvolvimento de soluções. E aqui eu estou usando, mas não se preocupa com o código, se preocupa mais com o conceito, que é o que eu quero trazer. É o conceito de fato. Então, vou executar aqui. O que eu estou fazendo? Só estou instanciando um agente no formato de chat e vou perguntar para ele qual é a capital da França. Simples assim. E aí, vamos ver o que acontece. Ele vai me responder qual é a capital da França. Eu estou usando o Sonnet 3.7 aqui, mas eu posso usar outros modelos, eu vou representar com outros modelos lá. Beleza, me respondeu qual é a capital da França aqui. Uma coisa que eu vejo é que, por exemplo, tem algumas empresas que oferecem, cara, a gente tem 100 agentes diferentes. A Ana, que é uma secretária, o João, que é um project manager, que vai te ajudar a construir projeto e tal. E a gente fala, nossa, deve ser difícil construir agente, né? E é tudo agente. Nossa, um agente que é PM, um agente que é uma secretária que vai me ajudar. E, na verdade, isso pode ser simplesmente um prompt dinâmico. Então, é basicamente isso aqui que a gente está fazendo, mas de uma maneira que eu consiga inserir argumentos dinâmicos aqui para que a LLM se comporte de maneiras diferentes. E aí eu fiz um código aqui, eu vou até executar, e esse GitHub vai estar disponível, então a gente pode ver depois. Vamos dar só uma passadinha no código aqui para entender o que eu fiz. Eu criei um código aqui de brincadeira, que seriam para representar personagens, né? Então eu só defini aqui um índice, né, pra gente acessar a lista, que teria ou Elvis, ou Einstein, ou Shakespeare, ou a Mona Lisa, e baseado no argumento ali, a gente vai entrar num chat com um desses personagens.
Então, por exemplo, aqui no 0, a gente vai falar com o Elvis. Vamos ver o que ele vai falar pra gente. Oi, quem é você? Pessoal, eu sei do barulho do teclado, tá? É isso que eu tô falando de comprar na planta, desculpa. Mas como eu não vou usar muito, eu espero que funcione. Oi, querida. Eu sou o Elvis Presley, rei do rock and roll. Como posso ajudar você? Beleza, já vou matar pra não aprofundar muito nisso, que eu só quero que vocês entendam o conceito. Vou mudar pro índice 1 aqui. Oi, quem é você? Oi, sou o Albert Einstein. Tá. O que eu quero demonstrar aqui? Isso daqui é uma simples LLM call que eu posso criar personagens, por exemplo. Eu já vi, assim, alguns sites aí que falam, ó, te ofereço 100 tipos de agente. Na verdade, eles vão te oferecer algum prompt dinâmico ali com algumas instruções pra te dar uma coordenada ali, ou pra te dar alguma informação baseada em algum personagem ou alguma coisa assim, que inclusive pode ser da memória da LLM. Você vê que aqui eu nem tô dando instrução. Se eu continuar assim, da teoria da relatividade. Sei lá. E aí ele vai responder como se ele fosse o Einstein e tal. E, nossa, criei 4 agentes aqui. Não criei. É só uma coisa muito simples de prompt dinâmico ali que a gente pode fazer com um simples código, com algumas linhas de código ali, tá criado vários agentes. Mas isso não são agentes. É isso que eu acho que é importante que a gente consiga entender aqui esse tipo de definição, tá? Então esse código tá aqui também, vocês podem brincar aí à vontade, porque vai estar disponível no GitHub. Agora vamos seguir. E ali era um chatbot meio bobo, que a gente fazia uma interação direta com o próprio modelo. Mas como que a gente usa isso de fato em código? Seja uma LLM call simples para ajudar a gente a direcionar alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de busca na minha empresa. E aí, às vezes, as pessoas escrevem umas queries que não são muito boas. Eu posso colocar uma LLM call ali no meio para adaptar essa query para alguma coisa mais completa, alguma coisa que o meu sistema de busca vai interpretar melhor. E aí eu uso isso dentro do meu código. Mas como que a gente faz isso, né? E isso é um conceito que todos os provedores também já estão apresentando, porque para você conseguir usar chamada de LLM ou LLMs no seu código, você precisa ter confiança que o output vai ser estruturado, né? Porque apesar da LLM não ser determinística ali, ela vai te gerar resultados diferentes a partir de prompts diferentes, ou às vezes a partir do mesmo prompt ela pode gerar um resultado diferente. A gente precisa garantir que a estrutura do output seja coerente para o nosso código não quebrar, porque código ele não aceita incerteza, né? E aí como que a gente pode fazer isso? Nesse caso, estou usando aqui agora o ChatGPT. ChatGPT não, né? O GPT-4, o ChatGPT é o produto, né? Eles encapsulam o modelo dentro de um produto. E aí eu estou definindo aqui com o PyDentic, mas é isso, a gente define uma classe ali para a gente poder usar como output, e aí a gente consegue ter essa confiança do que está acontecendo. Então aqui, mais um exemplo simples, peguei alguma coisa que poderia ser extraído de algum onboarding aí que a gente fez e tal. Então seria, meu nome é Samuel, tenho 36 anos e uma filha de 3 meses. E eu quero ter mais 3 filhos. E seria difícil para um código, até um regex aqui, extrair esses dados. Por quê? Porque tem número, eu tentei colocar mais números aqui para deixar um negócio mais desafiador de fato. Porque o que realmente a gente quer extrair? O nome da pessoa, a idade e quantos filhos ela tem, né? E aí aqui eu tenho 2 exemplos para fazer isso. É só um promptzinho dinâmico aqui que a gente vai adicionar um desses 2 textos aqui, pedir para o modelo extrair a informação, e a gente deu o output para ele. Então você nem precisa falar como que você quer que ele extraia. Você quer que extraia a informação, se o output é esse, ele já vai interpretar, ele precisa te dar um output estruturado. Então vamos rodar aqui só para ver o que acontece. Estou usando o sample 2 da Karen. Então, meu nome é Karen, o name é Karen, né? 30 anos de idade com 2 filhos. Então, extraiu bem aqui, né? O que a gente queria saber. E aí a gente pode usar isso dentro do nosso código. Como eu falei, a gente poderia estar usando isso para estabilizar uma query ali no nosso sistema de busca, ou qualquer outro tipo de situação que a gente use. E aí, conseguindo definir outputs estruturados, ou mesmo não estruturados, a gente consegue gerar uma sequência de ações pré-definidas e transformar essa sequência de ações usando LLM, usando IA no meio do caminho, para resolver algum tipo de problema, para criar um workflow ali que a gente tenha regras bem definidas para resolver algum tipo de problema. Então, seja o output estruturado, seja uma LLM call que vai te gerar um texto não estruturado, a gente consegue criar algumas regras. E aí a gente entra na questão do workflow. Então a gente saiu do primeiro passo, que é uma LLM call simples, que pode virar lá um chatbot, e aqui ela também pode te dar um output estruturado que você vai conseguir usar em código. Então essas duas maneiras de usar aí já podem atender e resolver vários problemas. Mas quando a gente quer um problema mais complexo, a gente precisa construir algumas regras mais direcionadas. Então aqui, o que eu tô pegando? Eu tô pegando aquele primeiro exemplo ali e tentando evoluir ele com algumas regras que eu poderia usar em algum produto. Por exemplo, aqui, eu quero oferecer algum produto para pessoas que tenham filhos, certo? Então eu já fiz a extração aqui desse onboarding de quantos filhos a pessoa tem, se tem ou não filhos, certo? Aqui eu mudei um pouco o Samuel para ele não ter filhos. E eu criei uma função que vai checar se o output é maior que zero, se o children é maior que zero. E aqui também é só uma forma que funciona dentro da biblioteca da Repense AI. Mas aqui, se você estiver usando outra biblioteca ou um código puro que você mesmo desenvolveu, não tem problema. É só o conceito mesmo, né? Que a gente cria uma função que vai retornar true ou false para uma determinada regra. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo o mesmo user output lá, com as mesmas questões, do mesmo jeito, só que a gente está construindo um workflow aqui que com aquele output a gente vai acessar essa chave aqui para ver quantos filhos tem e verificar se é maior que zero, né? Para me retornar se a pessoa tem ou não filhos. Então, se eu pegar o sample 2 de novo, que é Karen, a expectativa é que me retorne true. Vamos ver que vai retornar aqui. Me retornou true. Se eu usar o sample 1, que seria o Samuel aqui nesse caso, e que eu mudei para dizer que não tem filhos, ele teria que me retornar false. É isso que eu espero, me retornou false. Legal. Eu já estou construindo aqui um fluxo de regras
para que a gente consiga resolver algum problema. E aí, deixa eu voltar lá rapidinho. A partir dessas definições aqui do que são agentes e de quando usar agentes também, que é uma das questões, por que eu tô voltando lá no ponto de LLM, de workflow e depois agentes? Porque uma própria recomendação da Anthropic aqui é, cara, não usa agente se você não precisa. Porque a gente é complexo. E raciocínio complexo, você aumenta muito sua chance de ter erro. Então, se você sabe as regras que você precisa seguir, ou se nem tem regra, uma LLM call ali no meio do caminho vai resolver seu problema, começa por isso. Vai pro agente só quando ele for realmente necessário. E é isso que eles estão dizendo aqui. E aí, também, questão de framework. Cara, se você não tem controle do que está acontecendo, provavelmente você vai se perder no meio do caminho. É até por isso que eu construí a biblioteca da Repense, mas aí a gente conversa disso no próximo vídeo. E uma questão que a única coisa que eu queria mostrar é isso. Ó. Então, a partir disso, desses building blocks aí, a gente já começa a ter algumas arquiteturas. E geralmente a gente olha aqui primeiro e já se perde. Já fala, cara, não, isso é difícil. Mas não é. E a gente vai chegar ali mais para baixo para falar um pouco de ferramenta também, como que usa. É fácil de usar, vai entender alguns conceitos. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que, baseado nessa lógica, e eles criaram aqui, ó, por exemplo, esse Workflow Prompt Chaining, isso é um workflow e é uma arquitetura que a própria Anthropic propôs. Mas, cara, a verdade é o seguinte, a gente não precisa estudar e entender isso daqui de fato. A gente precisa estudar e entender o que define cada parte dessa. Porque a arquitetura, você que vai definir. Um gate, nossa, é um gate. Cara, isso daqui é um if. É um if. Você vai fazer uma chamada na LLM, pegar a chave do output lá que você definiu, vai fazer um if, e aí ver se continua para 1, 2, 500 LLM calls, ou se sai, se não faz nada. E aí, esse primeiro exemplo muito simples aqui, eu trouxe ali no notebook pra gente representar, pra gente executar ele. E aí, o que seria isso? Vamos nessa, vamos lá. O mesmo exemplo de antes, a gente vai pegar, então, a pessoa que não tem filhos, a pessoa que tem filhos. E aí eu vou construir um gate, né, pra fazer um sales pitch. Então, eu só criei uma tarefa a mais aqui. Então, vamos lá, o que tá acontecendo aqui? Mesmo padrão de antes. Eu vou checar se a pessoa tem filho, vou extrair os dados da pessoa, checar se ela tem filho, e vou ver lá, fazer o gate, que é um if. Se ela tem filho, eu gerei uma segunda tarefa aqui para um agente fazer para mim, que é para criar um sales pitch baseado nos dados do usuário. Então vai ter lá o nome, a idade, quantos filhos tem, para viajar para Disneylândia. Então, sei lá, tô vendendo um pacote de viagem aqui. Mas se a pessoa não tem filho, eu não quero gastar dinheiro fazendo propaganda para ela, então só vai sair. E é essa arquitetura aqui. Então, eu vou ver se tem filho, eu faço só uma segunda LLM call e já passo meu output, então não são 3 aqui. E se não tem filho, eu só saio. Só, cara, não, tá bom, aqui eu não vou investir meu dinheiro porque eu não vou ter retorno. E é basicamente isso que tá acontecendo. Então, vamos rodar aqui. Deixa eu ver, o sample 1, que seria o Samuel aqui, né, nesse caso que não tem filhos. Então, realmente eu peguei e saí, né? E aqui estabelecendo o workflow. Então, e esse boolean condition aqui seria o if dentro da biblioteca da Repense. E aí eu faço a primeira task, eu crio essa bool task aqui, que vai checar se tem filho. Se não tem, vai sair. Se tem, vai fazer a coisa, vai gerar o pitch de venda. Vamos ver o sample 2 aqui. E vamos rodar, né? Beleza, olha lá. Olha um pitch de venda super específico, super direcionado, né? Então, Medical Memory Way, Adventure for Karen and Family. Podia ter feito em português aqui pra ficar mais fácil de entender, mas é isso, ó. Oi, Karen. Como uma mãe de 29 anos, você merece umas férias e tal. Então, você vê, pitch especializado aqui, com um parâmetro lá super simples, com algumas linhas de código, só com algumas regras de definição, usando esses building blocks ali. Mas aqui, qual que é o ponto? Eu até deixei comentado aqui. Quando a gente cria um workflow e a gente seta essas regras, a gente seta os padrões que a gente quer que o fluxo siga, esse fluxo vai atender única e exclusivamente, talvez dê para variar um pouco, mas não dá para considerar isso. Esse fluxo vai atender essa demanda. Então, ele é muito fechado aqui. Eu vou pegar um onboarding ali, vou extrair os dados do usuário que eu quero naquela estrutura, se tem filho ou não, nome e idade, e vou usar isso para criar um pitch de venda. Se eu, por exemplo, tentar pedir pro modelo me contar uma piada, aqui, ou para esse workflow me contar uma piada, o que vai acontecer? Ele vai sair, ele não vai quebrar, mas ele vai ter tentado extrair os dados lá e tal, só não vai funcionar. Ele não vai funcionar, porque ele não está preparado para esse tipo de entrada. Ele vai só sair ali, porque ele vai dar sempre no false, né? Então, ele é único e exclusivamente para resolver aquele problema que a gente definiu ele. E aí que entra uma questão de agentes. Imagina que eu esteja, por exemplo, falando com essa pessoa no WhatsApp. E aí eu preciso responder ela, independente dela ter filho ou não, de eu saber que ela tem filho ou não, eu preciso dar alguma resposta. Então não dá para você criar um workflow direcionado para aquele único problema. Você precisaria aí criar alguma coisa que fosse capaz de lidar com mais situações do que única e exclusivamente essa que você quer, esse pitch ou esse fluxo aí que você definiu. E aí, por exemplo, que entram os agentes. E o que seria um agente? Basicamente, um agente é uma LLM com funções, com um prompt, que vai direcionar para ela executar algumas tarefas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, já mudando, né, de assunto, porque esse daqui é os exemplos que os provedores lá, Anthropic, o exemplo de function calling dela é esse daqui, então eu trouxe pra cá também, porque se você for pesquisar a documentação sobre isso, você vai achar um exemplo parecido e aí fica mais fácil de relacionar, tá? Eu acho que assim funciona melhor. Se não funciona também, me conta aí depois que aí eu melhor. Será melhor ter mantido a coerência desse pitch de venda ali. Mas, por exemplo, o que acontece aqui? Eu gerei duas funções bem simples e passei pro agente aqui para ele conseguir ter ferramentas para atender as demandas que vierem para ele. Então, a primeira é só para acessar uma localização a partir de uma cidade e depois pegar o clima dessa cidade, né? E aí, eu posso. Vamos começar aqui. What is the weather like in Paris today? Paris não, vai. Ribeirão Preto. Today.
E vamos ver o que ela vai me responder. Então fez a primeira chamada, fez a segunda chamada e me respondeu Sunny, with temperature 22 graus Celsius, que é o que tava aqui. Até fez uma conversão que esse Sony 3.7 ele costuma responder mais do que ele deveria, né? Ele gosta de falar mais do que a gente instrui. Beleza. O que aconteceu aqui, ó? Vamos dar uma olhada no prompt. Primeira coisa foi a minha entrada. Então eu fiz a pergunta. Qual é o clima em Ribeirão hoje? O assistant, primeiro ele fez um raciocínio aqui, então ele pensou, eu não printei ali, mas a gente tem isso no histórico, então daria para usar. Vou checar o clima em Ribeirão Preto. Primeiro, eu preciso pegar as coordenadas da cidade. Então, o próprio modelo entendeu, porque as funções são documentadas, né? Você vê que pra ele entender o que é, eu documentei aqui, ele tem acesso a essa documentação. E aí ele mesmo consegue interpretar. Pô, latitude e longitude, se os parâmetros são bem definidos, né? São bem. São verbosos o suficiente para entender o que cada um significa, o próprio modelo faz essa interpretação, você nem precisa dar muita instrução aqui, depende do nível do modelo, né? Mas é isso. Então ele pensou nisso e aí o que ele fez? Vamos usar a ferramenta. Então, ele retorna to usage, que é a get location, que é a função que eu passei para ele, com o input de cidade de Ribeirão Preto. Aí ele recebeu de volta aqui as coordenadas de Ribeirão Preto. E aí ele interpretou aqui, ó, preciso agora pegar as informações do clima usando essas coordenadas. E aí ele fez uma segunda chamada de função, get weather, com os inputs que ele tinha recebido aqui. E aí ele teve o output aqui, que é ensolarado 22 graus Celsius. E aí ele entendeu que ele tinha informação suficiente para me responder. Então você entende que assim, o agente decidiu tudo isso. Eu não dei instrução nenhuma. Eu simplesmente perguntei qual era o clima em Ribeirão Preto e dei para ele as ferramentas para resolver. Então ele conseguiu atender essa demanda e conseguiu resolver esse caso. Agora, se eu pedir para ele me contar uma piada, ele vai me contar uma piada. Porque ele não tem um fluxo engessado ali, um fluxo bem definido. Não é um agente que raciocina por si só. Então, se eu pedir para contar uma piada, ele vai me contar uma piada. Se eu pedir para ele procurar o clima de algum lugar, ele vai entender que ele tem as ferramentas e vai usar elas para chegar no objetivo. Só que esse que é o ponto também, ó. Você vê que como não tem muita instrução no prompt, e ele tem as ferramentas ali, ele já meio que direciona aqui, né? Então ele conta uma piada, because they make up everything, legal, tá sempre contando as mesmas piadas. E aí ele fala, pô, você quer outra piada ou quer que eu cheque o clima pra você de alguma localização, por exemplo? Porque é o que ele tem de contexto ali pra te ajudar. Então ele vai e te oferece. Mas, basicamente é isso. Então você vê que é super simples a construção, isso é um agente simples. A base, esse é o fundamento. Dá pra deixar isso daqui extremamente complexo? Sem dúvida. Então isso pode evoluir muito. Só que quando a gente pega essas arquiteturas que geralmente o pessoal define aqui, a gente meio que assusta e fala, cara, porra, não sei o que é isso. Como que eu construo um router, por exemplo? Que router? O que tá acontecendo? E, na verdade, você vai colocar uns ifs lá, ou vai colocar um dicionário para acessar algum tipo de variável que você está inserindo dinamicamente aqui, né? Aí aqui, tipo, lá era um if que eu fiz, aqui pode ser um dicionário, então pode ser um conditional gate que não seja true ou false, mas que seja baseado em alguma interação. Então a gente consegue evoluir isso de uma maneira que fique complexo, mas não é complexo. Então, entendendo o fundamento, entendendo a base, a gente consegue evoluir isso bastante para que a gente, né, resolva os problemas que a gente precisa resolver. Aqui também, ó, tem esse Agent Recipes aqui, da Anthropic, não, da Together AI, eles criam alguns códigos usando a APIs deles, e é código puro, né? Se a gente entrar aqui, ó, eles vão ter o código puro de como iterar para construir isso e tal. Você nem precisaria usar um framework, mas tem alguns frameworks que te ajudam, por exemplo, o framework da Repense, né? Então, a gente tem aqui, ó, como construir com código essa parte também para dar uma desmistificada. E outro ponto que eu queria trazer é isso. Você vê que tem 500 mil estruturas de workflow. É claro, porque o workflow ele tem que ser bem definido, o agente não precisa, então você não vai ter umas arquiteturas de arquitetura de fato complexa de agente, você vai ter conceito de agente, né? Quando a gente começa a embarcar, quando a gente começa... Então você vê os agentes muito complexos, isso quer dizer mais as ferramentas do que necessariamente o agente, o conceito do agente. A gente tem vários workflows aqui, estruturas, e aí o Autonomous Agent aqui, que é alguma coisa mais interativa, como eu mostrei lá, né? Ele usou várias ferramentas, então a cada estado a gente precisa iterar. Então eu uso uma ferramenta, dou a resposta da ferramenta. Aí, pô, já tem toda a informação, eu preciso usar outra ferramenta. Ele usou de novo lá naquele caso. Até construir desse jeito para ver que ele foi pensando até ele decidir que estava tudo certo para mandar a resposta. Então ele ficou nessa interação aqui de action, environment, feedback. E aí parou e aí respondeu, né? Então, esse tipo de estrutura. Então, acho que de agente é isso. Eu vou falar de muitos conceitos aqui também, então se ficar alguma coisa meio por cima, eu posso criar alguns vídeos específicos para cada um desses conceitos. Mas a minha ideia é passar por isso, né? Esses vídeos técnicos, assim, mais de dividir informação, para depois a gente aplicar isso na prática, construir produtos de verdade, e aí acho que vai ficando mais claro, tá? Pessoal, vamos falar agora de MCP Servers, que eu sei que é um assunto que tá em alta, e eu sei que esse vídeo tá ficando bastante longo, mas como é tudo fundamento, eu quero passar a parte fundamental, eu achei legal deixar no mesmo vídeo, né? Aí vamos dar uma olhada mais em documentação do que código de fato aqui, porque tem bastante código nas documentações também. Mas vamos lá. MCP foi introduzido lá em novembro, acho que você enjoou de ver a galera passando aqui, acho que eu já vi 500 vídeos, não sei se você também, mas eu já vi 500 vídeos passando por aqui. Mas é um contexto que é um protocolo, é uma ideia que a Anthropic teve para tentar padronizar um pouco o uso de ferramentas, a construção de agentes. Eu acho que qual é a grande sacada do MCP Server? Primeiro, como que ele funciona? Primeiro, a ideia, o conceito, né, de transformar o uso de ferramentas na comunicação entre cliente e servidor. Isso já é uma grande sacada. Por quê? Porque é o que eu estava comentando lá. A gente já tinha ferramenta que a gente poderia usar. Então eu já tinha essa forma de dar opções para o agente, ferramentas para ele usar. Qual era o ponto? Eu tinha que desenvolver minhas próprias ferramentas. Isso era muito difícil? Não era.
Poderia ser mais difícil, ficar mais complexo, mas aqui, ó, eu construí duas ferramentas bem simples, passei para o meu agente, ele entendeu isso, e nada impede de eu construir uma biblioteca com essas ferramentas, eu disponibilizar, o pessoal instalar e usar para apresentar para o agente. Mas qual que era o ponto? Primeiro, eu ia estar limitado na linguagem que eu estava usando. Então, eu construí uma biblioteca em Python, o cara do JavaScript não ia conseguir usar. Então, esse fato da gente separar entre servidor e cliente me dá uma padronização de comunicação. E padronizar nesse protocolo, primeiro me dá essa padronização de comunicação entre servidor e cliente, que me deixa agnóstico à linguagem. Então, o cara do JavaScript que está construindo o cliente dele consome meu servidor em Python e vice-versa. E a padronização, que eu acho que é o grande X da questão. Mas a padronização, nossa, é porque Anthropic foi a melhor ideia, não quer dizer que tenha ideias melhores? Não sei, talvez tenha. Mas o que funciona de fato, quando a gente fala de padronização, é que teve aceitação. Então, você vê que assim, ó, começou lá em novembro de 2024, e só para pegar aqui um repositório que ele fala de MCP Servers, você vê que aqui, ó, beleza, a galera tava absorvendo ainda, digerindo, ninguém sabia de nada e tal, foi tendo mais adoção, a galera foi entendendo o que significava, daqui a pouco estourou. E é isso aqui que faz o MCP Server ser importante. A galera aceitou isso como padrão. E o aceitar isso como padrão permite que a gente tenha agora 1 trilhão de servidores, né? Um monte de servidores que a gente possa usar e que já está pronto. Então a gente não precisa mais construir função para tudo, a gente não precisa mais lidar com as dificuldades de construir funções e de fazer integrações com tudo. Agora a gente tem 1 trilhão de servidores já pronto, alguns de servidores oficiais, outros de pessoas como eu que constroem pra gente usar. Então você vai ter lá servidor do GitHub, vai ter lá servidor do Slack, servidor da Atlassian. E aí você não precisa mais preocupar, cara, como que eu conectava lá? Você ia ter que ir lá estudar documentação, criar suas APIs aí, ver como que você acessava as APIs. Agora você tem 1 trilhão de servidores aqui, você só vai entender como usar o servidor, passar suas chaves, e o servidor vai ter lá as funções para conexão e tudo mais. A gente vai apresentar pro agente e vai usar. Então a adoção, né, o pessoal aceitar isso como padrão é o grande diferencial aqui, e essa dinâmica de cliente-servidor que torna agnóstica a linguagem. Então essa para mim é a grande sacada. E aí vamos lá, como que isso funciona de fato? É basicamente isso, a gente vai ter o cliente aqui, pode ser uma IDE, uma ferramenta que seja o agente de fato lá, o cloud, que é o produto do pessoal lá, e que vão consumir servidores por um protocolo. Esse protocolo é o padrão. Então a gente conecta nos servidores através desse protocolo e pode acessar banco de dados, pode acessar APIs, e assim vai. A gente tem muita versatilidade para construir o que a gente quiser. Uma coisa que eles trouxeram aqui também são conceitos novos, né? Aqui a gente não tem só ferramenta, a gente tem prompt e resources também. Só que honestamente, assim, eu entendi o que eles significam, a gente pode dar uma passada, o que eles são, só que eu ainda não sei muito bem como usar. Vou mostrar pra vocês por que eu não sei. Primeira coisa, né? Então, vamos dar uma olhada lá. Tem o FastMCP, que a própria Anthropic liberou, e torna muito fácil a gente construir servidores próprios. Então, eu construí um servidor aqui, ó, com três coisas. Primeiro, uma ferramenta para calcular BMI, e a dificuldade é essa. FastMCP, como se fosse o Fast API da vida, a aplicação, eu uso os decoradores aqui para definir o que é o quê, e aí a gente sobe esse server aqui para os clientes usarem, né? Para os clientes aproveitarem. Então, nesse caso aqui, ó, eu executei esse MCP Server e aí eu passo para ele, ó, que ele tá aqui dentro do server, dei um nome aqui, tá onde que ele tá, no servers, BMI, então ele vai ter acesso àquelas ferramentas lá, e aí ele pode usar a ferramenta para executar essa ação aqui. Só que aí qual que é o ponto? Eu também criei dentro desse servidor o resource para pegar o profile e o prompt também, que o prompt seria uma forma do agente usar LLM calls como ferramentas próprias. E aí a gente consegue deixar isso dinâmico também e tal. Aí vamos ver aqui um pouco as definições. O que acontece? Eu tô usando as ferramentas usando os códigos como padrão para desenvolver. E aqui, ó, a gente tem a SDK em Python, né, do MCP, da Anthropic, e aqui é o lado do cliente, então um exemplo de como usar as coisas. Não é fácil de entender. Eu consigo listar os prompts na seção, né? Se eu quiser acessar algum prompt, eu vou passar o nome desses prompts que eu tenho ali e os argumentos que eu quero usar. Então, como a gente viu aqui, eu consigo passar argumentos também para essa função e usar esses argumentos dinamicamente dentro do meu prompt. Mas a questão é que, como que o agente vai me passar que ele quer usar um prompt? Então, eu faço a mesma coisa com recursos, né? Eu consigo listar os recursos e ler os recursos aqui, e listar as ferramentas e ler as ferramentas. Mas qual que é o ponto? Eu vi as pessoas dizendo também que agora fica agnóstico ao provedor, fica fácil de usar, então você migrar entre Anthropic e OpenAI, por exemplo, né? Mas qual que é o X da questão? A gente ainda precisa setar as ferramentas do jeito que o provedor aceita. Então, por exemplo, aqui a gente tem também um Quick Start de client, e que ele só dá um exemplo de como usar as ferramentas também. Porque qual que é o ponto, né? Voltando lá. O agente me diz o que ele quer usar. Então, nesse caso aqui, ó, o que ele me fala? Ele quer usar as ferramentas. Como? Ele me fala que, ó, type to usage, qual a ferramenta e qual é o argumento. E aí eu executo essa função e devolvo para ele o resultado, né? Que seria aqui com dinâmica. O agente vai me dizer que ele quer usar um recurso ou que ele quer usar um prompt. Eu ainda não entendi como fazer isso. E nos exemplos, todo mundo só usa a ferramenta. Aqui, por exemplo, tá só a ferramenta. O que acontece também, ó? Você vê que quando você lista a ferramenta, isso não é um negócio que vai passar direto para o modelo da Anthropic. Você precisa estruturar as available tools aqui. Tudo bem que ele já vem com o nome, descrição e input schema, que é da própria Anthropic, então eles definiram o padrão como deles, mas o da OpenAI é diferente, é um pouquinho diferente. Então você tem que adaptar pro da OpenAI também. E foi o que eu fiz lá no framework. Mas a gente precisa dar um jeito nisso. Então, eu não sei como viria esse content type aqui.
ele vai vir, não sei, read resource, por exemplo, ou resource use ou alguma coisa assim. E eu não achei em lugar nenhum a documentação que me diria como que o modelo vai me dizer que ele quer acessar algum recurso. E principalmente, o modelo da OpenAI vai fazer a mesma coisa, porque cada modelo tem a sua API ali, a sua arquitetura. Então isso pra mim tá um pouco nebuloso ainda, não sei como fazer, mas vou descobrir, tá? E aí depois que eu descobrir a gente conversa sobre isso. Então, basicamente, o MCP Server é isso. Ele trouxe uma padronização para que a gente consiga usar ferramentas e compartilhar essas ferramentas, e agora tá muito mais fácil a gente construir soluções que usam integrações aí, porque a gente não precisa se preocupar em construir as funções para tudo, né? E aí, além disso, então eu fiz um pequeno server aqui, tranquilinho e tal, pra gente só entender como é que funcionavam essas coisas, e depois eu vou ter que testar recurso e prompt, mas para calcular o BMI. Só que você não precisa usar o FastAPI ali, o FastMCP. Você tem como usar outros servidores. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu peguei um servidor qualquer de gestão de memória, né? E aí, cara, eu aconselho usar via Docker, porque eu já usei alguns UVX e tive bastante problema, porque começou a dar uns paus do lado do servidor, não estourava erro, não sabia o que fazer. Com Docker eu nunca tive problema. Então, se tiver o Docker instalado aí, ele vai baixar a imagem do servidor, vai rodar esse servidor, né? Porque ele sobe ali e você vai ter acesso a isso. E aí eu construí esse código aqui, baseado nesse exemplo que a gente estava vendo, né? Aqui, né? Com um chat loop aqui para testar. Um servidor que não foi eu que construí, só tô consumindo um servidor lá. Isso aqui poderia ser do Slack, poderia ser de qualquer coisa. Eu tô pegando aqui uma memória aqui, que é uma memória em grafo, para ver se funciona em alguma coisa. Vamos executar isso aqui rapidinho, para dar uma brincada. Mas aí, ó, é a própria classe, né? Então eu tô criando meu agente aqui com o modelo da Anthropic. Por que aqui tem que ser da Anthropic? Porque essa estrutura de API aqui é a API da Anthropic. E aí a gente pode usar isso daqui pra brincar. Então eu tenho um servidor aqui que tem acesso à memória. Então, ó, tá vendo? A gente listou as ferramentas aqui, ele só tem essa ferramenta aqui pra criar knowledge graphs sobre a pessoa. Então eu vou falar assim, ó, oi, meu nome é Samuel e eu tenho uma filha de 5 meses chamada Elisa. Então, vamos ver o que ele vai falar. Provavelmente ele vai me responder, só que aqui, tá vendo? Isso já demora um pouco porque ele tá raciocinando lá. Provavelmente isso daqui vai ter que ser um loop de vários usos. Aí, beleza, vamos lá, ver o que aconteceu aqui. Olá, Samuel, que alegria conhecer você e saber sobre sua filha. Vou registrar essa informação importante no gráfico de conhecimento. Você vê que aqui eu não dei uma instrução pra ele não comentar isso, pra ele trocar uma ideia comigo e só usar as ferramentas pra ir guardando informação. Mas olha lá, ele usou a primeira ferramenta de criar entidade, com o nome Samuel, idade pessoa, observation, pai de Elisa. E aí depois criou a Elisa, que é também uma pessoa que tem 5 meses de idade, filha de Samuel. E aí criou um relacionamento entre Samuel e Elisa, e parent of. Vou mandar aqui eu tenho 16 anos. Provavelmente ele vai fazer uma edição. Então é isso. Eu conectei num server que tem as ferramentas de Knowledge Graph, ele tem essa noção, e aí ele vai usando para construir as coisas. Então a gente pode conectar vários servidores, dar vários acessos a informações, as ferramentas que ele possa usar, e aí trabalhar com isso para gerar tudo. E olha lá, add observations, ele tem essa função aqui também, ele adiciona uma observação na entidade Samuel, eu tenho 36 anos de idade. E aí, beleza, dessas ferramentas ele pode trabalhar com isso, ver o potencial disso, né? E a gente tem ferramentas infinitas, a gente pode resolver praticamente qualquer problema. Então, isso aqui também tá no código, tá no GitHub. Vocês podem brincar aí pra entender como é que funciona. Eu tentei pegar a documentação lá também, que tá um pouco bagunçado. Vocês viram que eu entrei num lugar, entrei no outro. Eu meio que compactei isso e trouxe algum código pra gente conseguir ver isso e testar também, porque eu gosto de aprender assim. Gosto de ver o que tá lá, executar, ver o que saiu, ver o que entrou. Minha única dificuldade ainda é entender como usar recurso e como usar o prompt lá, mas eu vou aprender. Quando eu aprender, eu venho aqui te falar. Então, sobre MCP Servers foi isso. Pessoal, e pra finalizar, eu queria comentar um pouco sobre RAG, pra gente entender o que é isso, de onde veio, por que existe, dar uma passadinha rapidinho pra mostrar o fundamento também de RAG, tá? O que é RAG? Por que existe RAG? Vou tentar explicar aqui com você olhando pra minha cara, pra ficar mais fácil. O que acontece? Imagina que nem sempre fica treinando o modelo, na verdade nem sempre não. Ficar treinando o modelo para atualizar dado de memória e dado que o modelo tem acesso, não faz sentido porque é caríssimo e fica atualizando, para ficar atualizando o dado. Então o modelo tem uma memória até determinado período, certo? A maioria aí tá limitada até outubro, dezembro de 2023. Já mais de um ano aí para trás. E o que acontece? Muitas coisas que a gente precisa, por exemplo, para gerar código, e aí eu acho que vou comentar isso sobre outro vídeo, mas por que eu acho que a IA vai demorar ainda para realmente ser uma boa programadora? Porque, as bibliotecas evoluem, os códigos evoluem, e a IA tá limitada ali para a memória dela. Então você não vai ficar treinando sempre para atualizar a memória, e você vai ficar trabalhando ali com alguma coisa desatualizada. Por exemplo, Streamlit mesmo, que eu uso bastante, cara, tem o Audio Input lá, que é uma ferramenta muito importante hoje para quando a gente vai testar modelos de linguagem e tal, de áudio, né? E não tinha na época que os modelos foram treinados. E todos eles erram. Toda vez que você pede para implementar alguma coisa, porque para usar a parte mais básica ali vale a pena, né? A gente pede para implementar, eles não implementam. Fala que não existem, ficar brigando com o modelo. Ele fala, não, é novo, vou implementar e tal, ou seja, tragédia. E aí, por exemplo, como que a gente faz para trazer dado atualizado pro modelo? É via prompt. É o que a gente tem para hoje, é prompt. Então, o direcionamento é esse. Não vale a pena fazer fine tuning ou eles mesmos, os provedores, treinarem modelos para atualizar dado. Vale a pena a gente trazer esse dado pro prompt. Só que tem uma coisa, você imagina ficar trazendo uma documentação enorme pro teu prompt e ficar usando ela toda vez para gerar o código ali. Ou, cara, você tem um livro aí muito complexo, muito grande, você quer que a LLM te ajude a responder algumas coisas, tirar dúvidas baseadas nesse livro. Cara, vai ficar muito, muito caro.
Porque hoje o espaço de contexto, lá, principalmente do Gemini, é grande. Então você consegue botar muita informação ali para gerar uma boa resposta. Só que não é porque cabe muito token lá que você vai querer usar muito token, porque isso fica caro, inviabiliza muita solução, né? E aí, uma das ideias para resolver esse problema é RAG. Então vamos falar um pouco sobre isso. O que é RAG? O que é esse Retrieval Augment Generation? Nada mais é do que você entender os segmentos que você precisa para gerar uma resposta via chamada de LLM ali, ou via agente. E aí você traz esse segmento de texto ou imagem, porque a gente pode fazer RAG em várias coisas, não só em texto. Mas você trazer esse conteúdo que você quer para o seu agente ali, ou para sua LLM, sua chamada de LLM, dinamicamente, com o número certo de informação que você precisa para que isso não estoure o custo, para que isso fique, o seu custo-benefício fique interessante ali. E como que a gente faz isso? Eu achei um post aqui do André, muito legal, que fala um pouco sobre embeddings e acho que principalmente embedding, né? Não sei se ele fala sobre retrieval aqui, mas aí a gente vai. O embedding é o fundamento para fazer RAG, então a gente precisa falar disso. Não se assusta com isso aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. Basicamente, o que é embedding? Vamos olhar nesse gráfico, atualizar aqui. Embedding é uma representação numérica de alguma coisa. A gente usa muito para texto. Então, você fala, cara, eu vou transformar texto em número, porque modelo não trabalha com texto, ele trabalha com número. A gente precisa converter o texto que eu tenho ali para número para conseguir trabalhar. Mas eu não preciso converter só texto, eu posso converter em imagem, fazer embeddings de imagem, fazer embeddings de áudio, fazer embeddings de outras coisas que não só texto. Mas pro bem do nosso exemplo aqui, vamos focar em texto, tá? E aí o que seria um embedding? O que seria essa transformação de texto em número? Cara, pode ser qualquer coisa. Você pode tirar uma regra da sua cabeça e vai pegar um texto, vai fazer ele virar número. E aí o virar número não é um número puro, é virar um vetor. E o que isso quer dizer? Vetores a gente consegue setar isso num espaço dimensional ali e fazer algumas comparações entre os vetores para que a gente consiga entender o que está próximo ou não. Mas vamos lá. Qual é a principal questão aqui? Quando eu olho para uma palavra, por exemplo, banco, como que eu sei que é o banco da praça e não uma agência bancária? Eu preciso pegar o contexto, um contexto da frase, certo? Além disso, como que eu relaciono, às vezes, um animal com outro, cachorro e gato? A palavra não é a mesma. Como que eu sei que essa palavra está próxima, semanticamente? A gente precisa criar uma lógica que dentro do espaço vetorial, né, que a gente considera as posições dos vetores, como que essas palavras que são semanticamente próximas fiquem próximas. E é isso que a gente está mostrando aqui. Então, a tua lógica, se você criar, ou a lógica que você está usando, o modelo que você está usando, e existem vários por aí, elas precisam capturar essas nuances de contextos, de frases, pode ser porque você pode embedar desde uma palavra, um texto inteiro, e aí parte um pouco da dificuldade também, da complexidade de criar boas regras ali, que é a parte desse primeiro passo. O que você vai embedar? Quais são as partes do texto, a parte do teu objetivo ali, o que você vai usar para transformar isso em número, né? Mas a parte mais importante é que o modelo que você use consiga capturar esse relacionamento semântico entre palavras, né? Usando aqui o exemplo da palavra. Então, nesse gráfico aqui, nesse exemplo, o que está acontecendo? Você vê que a representação aqui de um cachorro é essa, de um gato é essa, de um cavalo é essa, e eles estão próximos no gráfico. Quando a gente mostra um cofre, dinheiro, eles também estão próximos. Eles não têm o mesmo valor, aqui já está setado. Eles não têm o mesmo valor, mas eles estão relacionados. Então, aqui a gente tem móveis, aqui a gente tem frutas, e assim por diante. E aí, esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa representar esses vetores de maneira similar para vetores que são semanticamente próximos. E aí a gente pode usar modelos, né? O modelo que você quiser, você pode inventar, mas você pode usar modelos prontos, que é o que eu sugiro. E aí, a gente tem os provedores de LLM, basicamente todos eles usam embeds e usam modelos complexos de embed, certo? Porque eles construíram modelos muito, muito poderosos ali. E aí eles oferecem também as APIs para que a gente consiga embedar os nossos textos e usar os modelos deles. E aí a complexidade também depende de cada coisa que você está fazendo. Então, por exemplo, a própria OpenAI que ela oferece, tanto o embed 3 small quanto o embed 3 large. O small, ele é um vetor de 1536 dimensões. O large é o dobro disso, ou quase o dobro, não sei exatamente. Então você vê que ele consegue capturar complexidades muito grandes e esse relacionamento semântico fica alinhado ali, porque a gente consegue capturar muita complexidade, tanto o contexto de uma palavra ali, como eu citei o banco, quanto aproximar palavras relacionadas, certo? Então esse é o primeiro passo de um embedding, de uma RAG, é gerar bons embeddings que conseguem trazer um relacionamento semântico que faça sentido, é o que a gente estava observando aqui. E aí, quando eu tenho alguma coisa que eu preciso de uma informação, então eu consigo acessar esse vetor, calcular a similaridade do que eu estou buscando com o que eu tenho no meu banco, e aí trazer algumas partes desse texto para que eu consiga usar dinamicamente no meu prompt. Então, RAG, o fundamento, a parte simples da RAG é isso. E aí, geralmente, como que funciona, né? Aqui ele explica, porque, não sei se você lembra, se você fez exato, você vai lembrar de geometria analítica, lá que a gente tinha aula de vetores e tal, que a gente tem a magnitude e a direção dos vetores, né? Claro que aqui, de uma maneira muito simplista, para a gente entender o que seria uma similaridade de cosseno, por exemplo. A gente tem um vetor bem simples aqui, com magnitude e direção, mas quando a gente pega lá um vetor da OpenAI que tem 1536 dimensões, isso já fica de uma forma que a nossa cabeça já não consegue abstrair. Mas aqui, ó, tá falando um plano bidimensional e mostrando, né? Então tem esse primeiro vetor aqui, então a gente tem a direção, os ângulos e tudo mais. E geralmente, como que a gente faz, né? Pra calcular o cosseno? É exatamente isso aqui, ó. Ele tá trazendo o teorema de Pitágoras. A gente vai pegar dois vetores, então geralmente é um vetor com a sua query, com o seu dado de interesse, e outros vetores que tem lá no teu banco de dados que você quer associar. Nesse caso aqui, a gente comparando os dois, a gente tem um vetor aqui, esse vetor V e esse vetor U,
com a intensidade e a magnitude aqui, e a magnitude e a direção, e aí a gente vai calcular a similaridade de cosseno, por exemplo. E nada mais é que pegar o ângulo disso daqui e tal, ele demonstra aqui certinho, não sei aonde, vou ficar um tempão perdendo aqui, mas é isso, ele pega o cosseno, calcula a similaridade lá, eu acho que é a primeira imagem que estava lá no gráfico, né? Como a gente projeta o ângulo aqui, calcula o cosseno desses dois ângulos. Então são vetores que a gente vai calcular o cosseno. Eu implementei isso aqui pra gente conseguir ver acontecendo. Cara, muito simples, porque a ideia é entender o contexto. Então vamos supor que eu tô fazendo uma busca no banco de dados ali, e eu quero informações do Samuel de novo, como a gente fez no Knowledge Graph lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu criei uma função aqui de similaridade de cosseno, que é como eu vou calcular se dois vetores são similares ou não. Existem várias formas de fazer isso também. A gente fala muito de similaridade de cosseno, que eu acho que é mais difundida. Mas ela é bastante simples também. E tem outras formas, e quando a gente usa banco de dados vetorial, quando a gente já joga isso pra lá, por que um banco de dados vetorial que armazena vetores é importante você usar quando você tá fazendo isso? Você poderia armazenar no banco padrão. Mas por que usar um banco vetorial já é importante? Porque ele já é preparado para fazer essas buscas para você, já tem funções ali mais complexas que você pode setar os parâmetros. Então, isso dá para evoluir bastante. E aí vocês veem, cara, que tem 1 trilhão de tipos de arquitetura de REG também. E é por isso que eu tô falando sobre isso. Às vezes você vê uma arquitetura e fala, nossa, cara, eu nunca vou entender isso. Mas não é. Parte de uma base e vai ficando complexo para resolver um tipo de problema, mas não é complexo a definição. É isso que eu quero mostrar. Então, primeiro, a gente tem aqui essa função de similaridade de cosseno, e eu vou embedar usando o modelo do OpenAI. Então, o OpenAI aqui definiu meu cliente, vou buscar os embeds. Uma coisa que é importante aqui é que eu vejo muita gente fazendo loop. Para cada texto fazendo uma chamada, ela não precisa. Acho que até 1000 inputs ao OpenAI. Você tem que ver o provedor, tem que estudar a documentação lá, e eu não lembro de cabeça também. Mas a gente pode passar em uma chamada vários vetores, você não precisa ficar fazendo loop, ficar fazendo chamada e tal, porque isso é custoso ali, né? Então vamos fazer isso aqui. Vou rodar. Beleza, postou. Então eu tenho os embeds aqui, eu tenho uma base de dados dos meus embeds aqui. E basicamente são vetores, olha lá, com 1500 e cacetada dimensões aqui com os valores, daquele mesmo jeito que a gente viu aqui. Vamos voltar aqui rapidinho, só pra ver aqui, ó, o gato, cachorro, tá vendo? E seriam só 2 pontos, com algumas intensidades e tal, para representar isso aqui no espaço vetorial. O modelo da OpenAI representa isso diferente, e é isso que a gente tá vendo aqui. Então ele representa com 1500 e poucas dimensões, e esses valores aqui. Então aqui tá o meu banco de dados, meus embeds em banco de dados. E o que eu embedei aqui? O primeiro texto é, a filha de Samuel se chama Elisa, e o segundo texto é o gato Samuel os gatos se chamam Pelanca, Catica e Blue. Uma gordinha, outra pequena, outra medrosa. Legal. Aí, como que eu faço o retrieval aqui? Primeiro, eu preciso embedar minha query também, porque eu preciso transformar essa query em vetor, porque eu vou fazer comparação entre vetores, certo? Então, essa daqui é a minha query. Qual o nome da gata gordinha do Samuel? Eu vou embedar essa query aqui, vou calcular a similaridade de cosseno com todos os meus vetores do meu banco de dados, e aí eu faço isso aqui, então eu tenho a query e o doc aqui, né, que está na minha base de dados, e aí eu calculo a similaridade de cosseno. E aí, como eu vou ter a similaridade de cosseno, eu vou pegar o argumento, o argmax, que é o índice do meu maior valor, vou trazer aqui como sendo esse índice, vou acessar o meu banco de dados e gerei um prompt aqui para responder essa pergunta. Vamos ver tudo isso aqui acontecendo agora. Então, primeiro eu vou rodar aqui. E boa, fiz o embed, depois eu fiz o completion, o nome da gata gordinha de Samuel Pelanca. Certo, né? Que é o Pelanca é a gata gordinha. Vamos ver tudo o que aconteceu aqui. Primeiro, similaridades. O que é esse meu índice de similaridade aqui? Foi isso aqui. Então, eu calculei similaridade com cada um dos vetores na posição que eles estão. Então, o meu primeiro vetor me deu uma similaridade de 0,58, o meu segundo de 0,72. Essa query aqui. Qual o nome da gata gordinha de Samuel? Ele comparou esse vetor com esse e com esse. Esse daqui deu 0,58 de similaridade. Então, esse é o meu primeiro texto, esse é o meu segundo texto. E aí, deu lá 0,58 com esse primeiro texto, 0,72 com esse segundo texto. E aí, o mais similar seria esse segundo texto. Eu peguei esse texto, inseri no meu prompt dinamicamente e usei a LLM para responder. Vamos ver se isso aconteceu. Então, a minha similaridade é essa. O meu segundo vetor é mais similar do que o primeiro. O que mais que eu fiz? O database text. Já coloquei aqui. Qual que é o database text? É esse daqui que eu trouxe. Porque eu coloquei esse dado aqui. Deixa eu ver o que isso vai fazer. Beleza. Era o que a gente tinha visto lá antes já. Então, eu trouxe esse texto dinamicamente para o prompt. Então, o que é o database text? É isso aqui, ó. Gato Samuel se chama Pelanca, gordinho, blá, blá. E a query, que foi a minha pergunta para o meu modelo conseguir responder. Basicamente isso. Isso é um retrieval. Vamos mudar aqui, então. Qual é o nome da filha de Samuel? Qual é o nome da filha? Filha do Samuel. Vamos rodar tudo de novo. O nome da filha de Samuel é Elisa. Vamos ver como é que ficou a similaridade aqui agora. Aqui já caiu bastante, caiu para 0,52 e aqui subiu para 0,76. Sendo 0,76 foi o texto que a gente trouxe ali para apresentar para IA dinamicamente. Galera, simples assim. Esse é o conceito de REG. Isso é REG. Dá para ficar muito mais complexo em como fazer embeddings. Dá para ficar muito mais complexo como fazer esse retrieval. Porque a gente precisa pensar muito, assim. É muito difícil, realmente é difícil. Chegar num ponto ótimo do que embedar. Você vai pegar um texto, por exemplo, Você vai pegar o texto, por exemplo, de um livro. Você vai quebrar ele nos chunks. Como que você vai quebrar em chunk? Qual que é os chunks lá? As partes que você vai usar para embedding? Você vai fazer um overlap? Porque às vezes o contexto do primeiro parágrafo é importante para o segundo também. E aí, se você só trouxer o segundo, o que vai acontecer? Né? E aí, surgem algumas outras técnicas também que você pode acoplar. Então, você faz primeiro o índice de similaridade ali, usando uma função de cosseno, por exemplo, e você não precisa trazer só o mais similar, você pode trazer os 10 mais similares. E aí, depois você usar um re-rank da vida, que inclusive eu trouxe aqui, vou passar rapidinho. Né? O re-rank como uma segunda opção de ranqueamento que a Cohere oferece aqui. Então, você vai ter lá os 10 principais índices lá,
E aí você traz esses índices e depois pede para um outro modelo ranquear eles. Fala, realmente, esses índices, essa similaridade aqui, quais são os realmente mais similares para responder essa pergunta? Ou você pode usar o ranking direto também, dependendo do caso. Então você tem algumas ferramentas e você vai poder pensar em como fazer isso da melhor maneira. E esse que é o ponto principal. A dificuldade está aqui, em como você entender o seu problema e usar essa base, esse conceito para resolver o problema. O embed, entender o que é embed não é difícil. Entender o conceito de reggae também não, eu acabei de te explicar. Então eu queria desmistificar isso. E aí a ideia é que no futuro a gente construa produtos. Então a gente vai ter esses problemas, a gente vai resolver eles na prática para tentar, para resolver, para usar isso de maneira real que gere valor de verdade para as pessoas. E aí a ideia é que a gente aprenda fazendo isso. Mas para entender o que a gente está fazendo lá na hora de construir um produto, pegando uma arquitetura de reggae extremamente complexa, a gente tem que entender de onde veio. E essa é a base. E a base não é difícil. Eu acredito que ficou fácil de entender, né? Não porque eu expliquei bem, mas porque realmente é fácil. E aí, na hora de evoluir isso, dá pra ficar bastante complexo, tem muita técnica no meio do caminho que a gente pode usar, mas pra começar é isso. Então, pessoal, desculpa o vídeo longo, já me desculpei bastante aí durante os vídeos. Eu prometo que eu vou melhorar meu oratório, eu tô estudando, eu vou tentar melhorar muita coisa aqui. Mas, de novo, você que tá comprando uma planta, muito obrigado. Você vai crescer comigo aqui e eu prometo que eu vou te ensinar tudo que eu for aprendendo ao longo do caminho e que a gente vai crescer muito em parceria aí. Eu preciso muito de vocês também me ajudando aí com feedback sobre o que falar, o que fazer. Eu não sou de internet, minha vida tá uma bagunça ainda, mas eu acho que é importante, assim. Eu sinto que tá faltando um pouco de conceito. Muita gente só explorando hype e tal. Agora lançou o GPT-4 de imagem. E a gente precisa descer, colocar um pouco mais o pé no chão. Cara, tem mais oferta, tem muito mais demanda do que oferta hoje para projetos de IA. Então, cara, você aprendendo algumas coisinhas básicas aqui, você já vai conseguir desenrolar. Às vezes, pode colar um projeto aí no teu bairro, alguma coisa assim. Eu tenho muita ideia aqui e eu quero compartilhar com vocês. Já tá muito longo o vídeo, tchau. Muito obrigado por tudo. E a gente se vê no próximo.